Ponto 3. Segunda alteração modificativa do orçamento de 2025. Sr. Presidente, prefere fazer a explicação ou a resposta no final? Explicação? Respondemos depois, sim senhor. As bancadas, bancada CDU, por favor. Oi? Então, Sr. Presidente, se permite, eu faço ao Sr. Tesoureiro para ele fazer uma... Pronto, então, Sr. Tesoureiro, faça então uma breve explicação. Ora, boa noite a todos cumprimento na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia e aquelas pessoas que nos acompanham a partir de casa. Eu penso que é possível fazer uma explicação, às vezes antecipando algumas dúvidas. Ora, nesta altura do ano, esta alteração justifica-se, sobretudo porque temos aqui algumas rúbricas que tiveram um comportamento que às vezes é um pouco imprevisível. Uma delas prende-se precisamente com o IFP. Como sabem, nós vemos forçados a recorrer aos chamados SEI e acabaram por ser mais do que nós calcularíamos que seriam no início do ano. Isso naturalmente reflete-se naquilo que depois é o pagamento que o IFP faz à Junta de Freguesia dessas pessoas que cá estão colocadas, da comparticipação do IFP. Portanto, temos que naturalmente encontrar cabimento para isso. Entretanto, vocês veem aqui do lado da receita uma anulação e um reforço. Isto tem que ver com a classificação, uma questão de classificação orçamental e na forma como a Câmara Municipal também passou a fazer esta classificação orçamental, o que nos obriga a ajustar a nossa classificação. Apenas e só isso. E, portanto, estava errada naquela rúbrica e foi alterada para outra. Portanto, não mudou nada, que são estes 31.451. Depois, os postos do CTT tiveram um comportamento também acima do esperado e, portanto, prevê-se mais receita na venda de valores selados. Entretanto, o museu continua a ter um comportamento dos donativos acima daquilo que era esperado, e isto não tem explicação a não ser na fé e devoção das pessoas ao Dr. Sousa Martins, naturalmente. Depois... Como? Não faz mal. Também... Entretanto, aqui esta rubrica de indemnizações, isto tem que ver com o pagamento que resulta daquele processo da antiga funcionária, que entretanto havia um valor que logo no início foi penhorado, mas que ainda não tinha sido entregue, estava ainda nas mãos do agente de execução e que não tinha ainda sido entregue à Junta de Freguesia e que entretanto nos foi comunicado que esse valor nos ia ser entregue, nós não contávamos com isso no início do ano e daí o ajuste. Portanto, isto no que diz respeito à receita. No que toca à despesa, temos aqui anulações no pessoal em funções e isto resulta do processo disciplinar que já foi discutido anteriormente e, portanto, há que ajustar isto porque é menos um funcionário, naturalmente, é menos uma despesa que vai acontecer com a repercussão que isto acaba por ter em termos dos encargos sociais, etc. Entretanto, temos aqui um reforço e claro, naturalmente o IFP, se entrou do lado do IFP, naturalmente aqui também entrou uma despesa que aumenta também do lado da Junta de Freguesia com as pessoas que estão cá colocadas através do IFP, naturalmente. E, portanto, está aqui refletido também. Entretanto, nos órgãos de autarquia, os meios tempos, por lei, passaram a ter despesas de representação que não tinham. Sim, é onde estão encaixados os trabalhadores que são colocados através do IFP. Portanto, como foram mais, naturalmente, também está aqui refletido. Aqui, as despesas de representação, os meios tempos passaram a ter despesas de representação, coisa que não acontecia, e portanto, houve uma alteração na lei, e, portanto, isto também está aqui. Como? Pois, a massa ainda não veio, mas a dotação já cá está. É sempre assim, a junta paga primeiro e depois... 01, 111, exatamente. É quase o dobro. Sim. Depois, pronto. Depois aqui, basicamente, o que é que fizemos? Fomos fazer reforços de dotação daquelas rúbricas clássicas que acabam por chegar a esta altura do ano e começam a ficar um pouco esgotadas, como sejam as peças, os prémios, condecorações e ofertas. São aquelas rúbricas que vocês já as conhecem, estamos cansados de falar sobre elas aqui, e onde naturalmente
a despesa acontece e quando se chega a esta altura do ano começam já a ficar muito curtas. Venha quem vier a seguir, pelo menos encontra um orçamento perfeitamente capaz e com todo o oxigênio para chegar tranquilamente ao final do ano. Aqui consideramos também houve ajustes a fazer, e isso nós já tínhamos dado conta disso anteriormente, nomeadamente nos serviços de limpeza urbana, que em tempo oportuno haveria de se ter que fazer um reforço da dotação, ela também está aqui, aproveitámos esta revisão para fazer, são estes 13.000 euros. Depois, aqui nos serviços de limpeza do edificado público, tivemos que ajustar porque passámos a ter que pagar IVA que não pagávamos aqui, portanto temos que considerá-lo aqui também nesta rúbrica. Nas comunicações é exatamente a mesma situação da limpeza urbana, nós já tínhamos dado conta disto na altura, em tempo oportuno haveríamos de fazer esse reforço de dotação, e ele está aqui. Depois, entretanto, aqui nos órgãos de autarquia, nas instalações de serviços, nós colocámos já aqui a dotação para, ainda assim se espera, neste mandato, que fique já colocado o portão da Calhandriz, o novo portão dos estaleiros da Calhandriz, e, portanto, este reforço de dotação visa dar resposta a isso mesmo. E depois, no software informático, uma vez que o orçamento da Junta ultrapassou em 2 anos seguidos 1 milhão de euros, nós passámos a ter outro tipo de enquadramento em termos de contabilidade, o que nos obriga a ter que fazer uso de uma ferramenta informática e continua a ser a mesma, hoje as autarquias, mas tivemos que ir buscar outros módulos que deem resposta às exigências que nós temos do Tribunal de Contas. E isso custa mais dinheiro, porque estas empresas naturalmente fazem-se pagar por isso. Eles sabem bem que nós sem isso não conseguimos dar resposta ao Tribunal de Contas, portanto tivemos que, naturalmente, adquirir essa ferramenta informática. E penso que está tudo, eu acho que não, parece-me que não haver assim nada. Levando grandes questões, em todo o caso, naturalmente, as questões que tiverem, façam o favor de as apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado. A CDU mantém as dúvidas? Não, já foi praticamente tudo respondido, Sr. Presidente. Só mesmo aqui uma nota, portanto, os reforços que estão a ser feitos é meramente para continuação do trabalho. Não há novas contratações, não há novos... nada. Ok. Porque o orçamento inicial, que era mais pequeno, não chegava até... O Sr. Presidente tem que ligar o microfone, senão depois não fica na ata. Não, eu sou doutora, devia ter explicado, escapou. O nosso orçamento inicial é sempre muito mais pequeno, porque não tem introdução de saldo de gerência de abril. E então há rubricas que estão cabimentadas, mas que já sabíamos que o dinheiro não ia chegar para cumprir até ao fim do ano. Com a introdução de saldo de gerência, que foi aquilo que acabou o Sr. Tesouro de explicar, temos que ir acabar por reforçar essas ditas rubricas. Foi o que acabou de dizer da higiene urbana daquela zona de São João dos Montes, etc. Ok, obrigada. Muito obrigado. Eleito Mário Costa, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. É só aqui duas curiosidades, digamos assim. Aqui no orçamento retificado da Receita, na publicidade, retificado para 42.100. Isto tem a ver com os múltiplos. E outra curiosidade, que é uma curiosidade boa, porque lembro-me dos primeiros orçamentos, é aqui na formação que o retificado passou para 6.004. Aliás, precisamente para dar enquadramento à formação dos agentes locais de proteção civil. Exatamente. E a publicidade resulta precisamente dos múltiplos e outdoors. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, eleito Mário Costa. Mais alguém tem alguma questão? Ok, muito obrigado. Então, sendo assim, vamos pôr o ponto 3 a votação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Ponto... Não, sim, já foi. Ponto número 6. O Regulamento de Trânsito, Urbanização Ade Freiro, para aprovação. O coordenador da Comissão, Sr. Mário Costa, tem alguma apresentação, alguma explicação? Se tiver, agradeço só que seja breve. Ok, vou ser breve. Bem, basicamente, é a necessidade de fazer um regulamento de trânsito para aumentar a segurança dos moradores
e facilitar a passagem dos veículos de emergência e transporte público. Em relação a este regulamento, principalmente aquela, não digo pela Rua Vermelho de Maio, que é a circular externa, mas a circular interna, limitar a dinâmica, ou travar, ou tentar limitar a dinâmica de velocidade e passarem a ver um sentido único na Rua da Ribatejana, para a saída da urbanização e a entrada a ser feita pela Rua do Forte, com um sentido também. Basicamente é isso. E esperemos que seja aprovado. Embora já tenhamos sido alertados aqui por um colega por causa de uma situação que é sempre o eterno problema do estacionamento, mas isso é como é. E vamos aguardar. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguém tem alguma questão? Sendo que todas as bancadas estiveram presentes. CDU, por favor. É só aqui uma sugestão de melhoria. Quando há situações que há uma grande alteração de trânsito nos locais, deveríamos alertar a população que ali vive de forma atempada. Colocando na caixa do correio, isso vai sofrer esta alteração. Hoje uma colega lá na escola que vive ali no Aula dizia, pá, o pessoal lá está todo maluco. E depois aqui não é responsabilidade, é a responsabilidade da Câmara Municipal, porque foi colocada a sinalização. E então há a sinalização de sentido obrigatório, mas depois do outro lado não há a sinalização de sentido proibido. Ainda não. Pronto, Eles estão a pôr primeiro os stops, depois as obrigações e agora é que vêm os proibidos. Claro, mas isto, quem mora lá e quem desconhece aquilo que está ali a ser feito, acredito que não seja fácil, não é? É só um documento na caixa do correio a dizer que isto vai acontecer, para as pessoas estarem alerta. Sr. Presidente Junta, se não se importar, se isto for aprovado e a Câmara der o ok nos próximos 30 e quantos dias? Não, agora para o resto dos... para os outros. Como ainda faltam 30 e poucos dias, pode ser que ainda seja do seu pelouro pôr lá na caixa de correio. Coordenador Mário Costa, por favor. De qualquer maneira, eu sei que isto até pode ser seráfico, mas é verdade. Isto está em consulta pública durante 30 dias, mas para as pessoas não foi. Mas o importante aqui, isto foi dos primeiros regulamentos que as pessoas nos pediram, foi para fazer este regulamento de trânsito do Casal do Álamo, é evitar essencialmente os conflitos de trânsito e os acidentes e a sinistralidade rodoviária. E só dizer aqui uma coisa que me parece importante e que os colegas todos da Comissão sabem e que nos têm dito várias vezes as forças de segurança. Tem aumentado exponencialmente a sinistralidade rodoviária. E aqui na União de Freguesias também. E às vezes até com acidentes com vítimas mortais em sítios que nós não imaginávamos. Mas pronto, é uma sugestão, acho que sim. E se não houver sinalização, então os conflitos ainda eram maiores e em caso de grande sinistro era um problema maior para resolver se não tivéssemos a sinalética. Obrigado. Já há bocado o Presidente Mário Cantiga disse que nos últimos 50 anos há bairros que nunca viram um regulamento de trânsito, logo a segurança não estava prevista. Estamos a terminar, efetivamente, este mandato com mais regulamentos de trânsito, sendo que, como é de conhecimento das bancadas, nós temos na Comissão um bombeiro. E o interessante é que nós saímos da sede da Assembleia, e, portanto, no Álamo, é um exemplo muito simples, nós fomos de carrinha, percorremos as ruas todas e fomos ver onde é que poderia passar uma ambulância ou que quando houvesse algum acidente se podia lá entrar um autotanque ou não. Portanto, as coisas foram feitas. Há sítios em que nem um nem outro. Mas, efetivamente, a não regulamentação torna aquilo muito mais perigoso. Portanto, vamos pôr em votação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Ponto 7. Regulamento de trânsito da urbanização Quinta da Marquesa. Para aprovação. Senhor Coordenador, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Dizer que aqui também o objetivo, de facto, é aumentar a segurança dos moradores e então aqui, enquanto que o outro é uma circulação em lenço, por exemplo,
Aqui é diferente. Aqui pretende-se que a entrada seja feita da estrada da Subserra, seja feita pela rua Marquesa de Rio Maior até à rua Berto, René Berto, até à rua René Berto, com 2 sentidos para dar oportunidade aos moradores daqueles prédios em banda na rua Marquês do Lavradio poderem terem os 2 sentidos de circulação. A partir daí, é um sentido único para Marquesa de Rio Maior, Guilherme da Silva, e sai pelas Minhas Torres. Portanto, é esta a maneira que, enfim, encontramos para melhorar a circulação ali do trânsito e evitar conflitos. Obrigado. Alguma bancada tem alguma dúvida a esclarecer? Pomos o ponto em aprovação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Agora, vamos à carta aberta, fibra, freguesia da Calhandriz. Por favor. Ora, aqui na carta, pronto, nós já tivemos conhecimento da carta aqui no início da Assembleia. Concordo com tudo o que está aqui. Há aqui uma proposta de alteração, portanto, como é que eu ia dizer? Um adicionar, acho eu, à carta, porque quando se fala aqui que hoje é quase impossível seguir uma série ou mesmo ver um filme sem interrupções, isto pode ser verdade, mas eu acho que falta aqui também realizar teletrabalho, porque não está aqui a parte do trabalho e acho que é uma parte importante também no facto que aquelas pessoas realmente é uma lacuna que existe quando não há internet, não é? Que é o facto de não podermos realizar teletrabalho. E portanto eu acho que deve ser colocado aí não apenas a questão do lazer, que é muito importante, mas também a questão do ganha-pão e do trabalho das pessoas. Pronto, era só esse adicionar, essa adenda que propunha na carta. Muito obrigado. Maia, CDU, por favor. Nós temos também aqui essa nota da realização do teletrabalho. Eu não me esqueço de uma vez estarmos na Calhandriz e um morador que estava lá a viver há pouco tempo nos dizer que tinha que se ir embora. Adorava estar ali, adorava o espaço, adorava o sítio, mas via-se obrigado a ir embora porque ele só trabalhava em teletrabalho e era impossível ele conseguir realizar ali o seu trabalho. E entretanto já se foi mesmo e saiu mesmo da Calhandriz, portanto acho que esta é uma questão importante. Aqui colocar-se, nós não podemos também acrescentar a questão de Trancoso, aproveitar, porque Trancoso também não sofre de igual forma, do mesmo modo, mas não serve a população. Eu ainda me lembro que na última Assembleia de Freguesia a bancada da CDU propôs que fosse mas não podemos dar aqui uma nota, não sei, estamos aqui a questionar se será possível ou não, porque a última Assembleia de Freguesia não se pôde realizar em Trancoso pela falta de internet. Se nós não podemos aqui, da rede de internet, não se consegue utilizar, não é? Se é fibra, se não é fibra, as pessoas querem lá saber se é fibra, as pessoas querem é ter estão a pagar por ele e querem ter aquele serviço a funcionar em condições. Portanto, não sei se de alguma forma nós podemos aqui acrescentar a questão de Trancoso. Depois só aqui uma coisa a nível de correção ortográfica. O facto ainda leva ao C, se não fica mesmo facto de fatiota. Facto. População pelo facto de fazer parte da União de Freguesia. É só isso. Eleito Mário Costa, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Só dizer, de facto, também tínhamos isto do teletrabalho e até íamos propor que, aqui neste ponto, onde hoje
devia vir primeiro o trabalho e depois a questão da visualização de séries ou de filmes, sem interrupções. Dizer também que aqui há algumas coisas que têm que ser revistas. Tem aqui aquele Andris na freguesia com letra pequena e Pardier também, porque eles não sabem, se tiver letra grande, sabem. Mas eu só estou a transcrever como vem o ofício. Não, bem mal, temos que os ensinar. Para já é assim. Então, produzir, lá está. Pronto. Sendo assim, esta proposta... Posso só dar uma explicação? Sim, claro, faz favor. Mais uma vez, peço desculpa, mas só dar uma explicação e porque é que isto, ainda há pouco disse. Isto surgiu até por causa de um conhecimento aqui do Nuno. Nós andámos toda a vida, e dissemos aqui várias vezes na Assembleia de Freguesia, tal como o Sr. Presidente da Câmara disse várias vezes, em reuniões de Câmara e Assembleias Municipais, que a questão da falta de fibra nas freguesias, nomeadamente a freguesia da Calhandris, que sistematicamente tem sido falado, e esse é suprido com a implementação dos 5G. Porque os 5G vinha, do ponto de vista legal, que saiu através do nosso governo, vinha para as zonas ditas brancas, onde é impossível chegar lá com uma fibra, era feito o serviço da forma dos 5G, que é por satélite. Todavia, agora, no esclarecimento, e é isso que eu tento aqui colocar no papel, não sei se está claro para todos, todavia, no esclarecimento da lei recente, e foi isso que eu não soube, e como disse, chamou a atenção, e depois fomos pesquisar e perceber, essas zonas brancas que não têm, será todas as de baixa densidade populacional. Ou seja, isto não se aplica à área metropolitana de Lisboa nem do Porto. Por isso é que eu acho que é necessário. E, aliás, está cá na resposta que eles dão à Câmara. Só que eles dão uma resposta a dizer que não é possível. Colocaram a fibra para todas as empresas que possam partir a partir do teletrabalho. Por isso é que eu não tive a preocupação do teletrabalho, porque partir do pressuposto, que não é verdade, que quem trabalha em teletrabalho tem uma empresa. Não, pode estar empregado e ser teletrabalho. E ainda bem que vem esse feedback. Parte do pressuposto, e perdi-me no que é que ia dizer por causa disso, mas depois eles metem cá a cenoura outra vez, no fim do ofício dizem, importa contudo referir que todos os lugares da freguesia, atualmente sem cobertura de rede de fibra, estão incluídos nas denominadas áreas brancas, conforme definição da ANACOM. Mas as áreas brancas na área metropolitana de Lisboa e do Porto não se aplica isso. E por isso é que eu acho que é necessário fazer esta carta aberta, que eu acho que isto não vai dar em nada, mas pelo menos estamos a fazer o nosso trabalho. Porque quando foi na discussão pública, nós fomos lá, até foi o Sr. Mário que nos chamou a atenção, e eu e houve mais pessoas, mas aquilo é lá no site, a gente escreve, nem tem possibilidade, se calhar podia ter feito ajuda, aquela coisa de gravar a imagem do computador, mas não fiz, fiquei sem o que fiz lá. Mas, o print screen, obrigado. Mas não fiz. Mas aqui eu acho que isto é diferente. A gente faz através de uma carta aberta, com a força da Assembleia, pelo menos se calhar vai dar discussão. E sinto-me mal, porque eu andei involuntariamente a dizer às pessoas que ia chegar com o 5G quando a gente já percebeu que não vai chegar. E pronto, e está aqui nesta missiva que foi feita para os serviços da Câmara Municipal, no dia 23 de julho, foi há bem poucos dias, a dizer que não vai haver, a não ser que a Câmara ou a Junta de Freguesia pague a rede. Quer dizer, é um absurdo. E depois eles vão explorar. Quer dizer, eu acho que isto bem, não sei, não vou qualificar. Contudo, em relação à proposta, eu não sei se cabe aqui a questão de Trancoso, porque não é a mesma coisa. Estamos a mostrar as duas. Eu percebo a urgência, percebo o que é necessário, mas não sei se cabe aqui, não sei. Se não podíamos manter o foco só na questão da fibra. A fibra que tem no lugar do mato e no Perdieiro, ela vem de Trancoso. Sim, mas o que eles dizem aqui, não dá para expandir os 900 e tal metros que falta, porque aquela fibra não tem a força suficiente para servir aquelas pessoas, é preciso um novo investimento. Disse o Sr. Presidente. Ok, muito obrigado. Sendo assim, este ponto que nós o numeramos como ponto 9.
Votamos o ponto 9 ou entra simplesmente com uma proposta sem votação? Eu votaria. Se calhar para dar mais força e vínculo, votaríamos. Eu votaríamos. Só por isso. Faz sentido. Eleito Mário, por favor. Votar, faz favor. Votar. Muito bem. Então, sendo assim, ponto 9. Carta aberta, fibra, freguesia da Calhandriz. Quem vota a favor? Está aprovado por unanimidade. Então, eu sugiro uma alteração aqui. Quer dizer, aqui nós temos que dizer, na carta aberta, que no dia de hoje e tal foi aprovado por unanimidade para a Assembleia de Freguesia. Sim, é o remate. O remate tem que ser colocado. Claro que sim. Claro que sim. O Presidente da Junta, estão de acordo? Sim. O remate faz todo sentido. Este era o ponto 9. Agora. Não, este era o ponto 9. Não, temos outro. O ponto 10. Simpor, acompanhamento. Elemento Vandergal, por favor. Posso falar daqui? Sim, claro. Ora, Comissão, relatório, Comissão de Acompanhamento da Comissão de Produção da Suporte da Lhandra. Por solicitação do Sr. Presidente e de membros desta Assembleia de Freguesia, foi indicado para acompanhar as reuniões da Comissão de Acompanhamento Ambiental do Centro de Produção da Lhandra de Simpor. Nessa condição, tomei parte das reuniões de 23 de janeiro e 16 de julho de 2025. Nas referidas reuniões, a Simpor referiu com bastante ênfase os ganhos ambientais pelas soluções a implementar na fábrica da Lhandra, usando sempre comparações com os gastos energéticos da Vila da Lhandra ou com a produção de oxigênio em Monsanto. Valores, no meu entender, muito subjetivos e difíceis de comprovar. Como é evidente, não podemos pôr em causa que existe um esforço para a diminuição da poluição em diferentes vertentes, que são suficientes para a neutralidade carbónica. É algo que vamos ter de esperar para se confirmar. Relativo a ganhos ambientais, verificamos um esforço para a redução de emissões de partículas, óxido de azoto e dióxido de enxofre. No entanto, a redução vai ser progressiva até 2030. A nível de ruído, também vão existir melhoramentos com a introdução do novo processo de moagem. Aparece na apresentação da Simpor uma vertente de ganhos sociais, o que, pelos dados indicados, nada tem a ver com a Simpor da Lhandra. Como exemplo, mais de 900 colaboradores. Dos dados apresentados e das respostas a diversas questões, concluímos que os impactos da Vila da Lhandra são relevantes, não só pelo antes mencionado, mas também pelos impactos negativos que esta alteração no processo de fabrico nos traz. A nível de impacto visual, a torre vai ter 120 metros. A nível de combustíveis, vai ser introduzido o ciclopentano, que é um líquido incolor altamente inflamável e instável, motivo pelo qual a Simpor vai implementar diversas medidas de reforço de segurança, tendo sido avaliados diversos cenários de acidente. No caso de explosão, o impacto das zonas circundantes ainda não está devidamente avaliado, inclusive os danos na infraestrutura ferroviária. A nível ambiental, temos a construção de um parque fotovoltaico com 9 hectares, à custa do desaparecimento de árvores e do coberto vegetal. Questionado a Simpor sobre o impacto negativo desta solução, tanto a nível do oxigênio e da captação de dióxido de carbono e do aumento da temperatura, tendo em consideração os quadros anteriormente apresentados, enaltecendo a vertente ecológica e ambiental. Se tinha efetuado o mesmo estudo por um impacto negativo, foi-nos dito que não, mas que o vão considerar em próxima reunião, o que nos deixa muitas dúvidas sobre os números apresentados. Relativamente às apresentações, foi dito na altura que elas estariam todas no site da Câmara. Não está lá nada. Eu gostava de vos trazer aqui os valores que eles apresentam, mas como não está lá nada, não é possível. Existe também que o carvão vai continuar a ser utilizado, o petcoke que vai continuar a ser utilizado durante ainda algum tempo no forno 6, não é? Na linha 6. Estas alterações todas são na linha 7. Portanto, penso que o que eles apresentam é uma história muito cor-de-rosa, mas na realidade os impactos, principalmente a nível da torre, vai ser um monstro ali,
dos perigos da utilização deste novo combustível, é lógico, vamos ter em consideração que vai haver medidas de segurança, como é lógico. Mas, como vemos, temos o exemplo que aconteceu, como vemos, mesmo as medidas de segurança às vezes falham. E, em relação ao parque fotovoltaico de 9 hectares, estão com intenções de colocar mais parques fotovoltaicos. Ou seja, a serra vai ficar sem árvores e vai ficar com painéis. E não estou a ver onde é que está a ecologia neste tipo de utilização que nos está a tirar um pulmão que sempre foi. Hã? Já está doente. Já está doente. Eu fiquei alarmado por uma razão muito simples. É que os 9 hectares não precisam pedir autorização. E vão colocar outros 9 hectares, possivelmente, noutro sítio, que não vão precisar de ter autorização também. Portanto, vão retalhar a serra toda com painéis fotovoltaicos. Não considero que isso seja uma vantagem e, a nível ambiental, também não vejo o que é que isso possa ter ganhos. De qualquer das maneiras, existe, sim senhora, uma vontade de poluir menos, de fazer menos ruído. Em relação aos pós, vai sempre haver, não vai ser possível eliminá-los na totalidade. Esperemos que a coisa corra pelo melhor. De qualquer das maneiras, fica aqui um alerta para os próximos que vierem para fazer este acompanhamento, continuarem a ver a evolução daquilo que foi dito nestas reuniões, se realmente se está a concretizar ou não. Muito obrigado. Há alguma dúvida ou alguma bancada? Decidiu, por favor. Bem, eu tenho um bocado de dificuldade em dizer porque me vai aqui na alma, que não eram coisas muito bonitas nem palavras muito simpáticas. Em primeiro lugar, fazer o pedido, se nós podemos ter acesso a esse documento que o João agora leu, não sei se... Sim, Esse documento fará parte da ata. Ok. O que tiveste a ler sim. fará parte da ata. Portanto, será de domínio público. Sim, mando para a banda e Sim, claro que sim. Pronto, para nós podermos estar aqui mais atentos sobre... Realmente eu gostava de trazer aquilo que eles mostraram, a apresentação que eles fizeram. Eu gostava de trazer a apresentação que eles fizeram. É uma apresentação que, pronto, é muito bonita, mas uma pessoa começa a olhar para aquilo e começa a analisar e começa a ver que há qualquer coisa que não bate certo. E quando tu perguntas, apresentam-nos um data de quadros em que aquilo que eles estão a fazer equivale à produção de energia para alimentar a Lhena durante não sei quantos anos, ou não sei quanto que o oxigênio equivale à produção de Monsanto durante não sei quanto tempo de oxigênio, e por aí fora. E depois, de repente, quando tu perguntas, já que fizeram aqueles estudos todos, nos apresentam aqueles valores tão fixos que respondem a isto, a isto e a isto, tu perguntas, então, e aquilo que nós perdemos com os painéis fotovoltaicos? Também fizeram as contas? E ficou tudo alarmado. Portanto, só o que me leva em dúvida se realmente aqueles valores e aqueles ganhos que eles falam lá realmente são verdadeiros ou não. Não temos hipóteses de os ver. Na altura, solicitei se era possível ver a apresentação que a Simpor fez e disseram-me que iam colocar no site. Ou erro meu, ou então não estão lá. Podemos pedir sempre à vereadora que está... podemos pedir sempre à variação que está a coordenar essa comissão de trabalho. Sim, podemos. Mas... por hábito ir muito escovilhar aquilo que vem no site da Câmara Municipal. Vamos lá ver. Eu não estou a dizer que eles estão de má fé, nem estou a dizer que aquilo não é realmente uma melhoria e que nós aqui na Vila da Lhandeira não vamos sentir os benefícios disso. Não é nada disso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que eles estão a pintar um quadro que dá a sensação que
é uma história da carochinha. O reverso da medalha pode não ser tão benéfico como isso. Como eu já disse, a torre de 120 metros vai ter impacto, como é lógico, mas isso aí, tudo bem. O problema do combustível. Não. Eu esqueço-me sempre do nome daquilo. Já está dentro da pele. Começa com um B. Esse nome que é um ácido. Não, o problema daquilo é assim, aquilo é muito menos poluente daquilo que se utiliza atualmente. Não há. Onde é que está? Vocês para. Sim, por favor. Está cá. Ciclopentano. Se meteres aí no Google e pesquisar o que é o ciclopentano, verificas que tem vantagens a nível de poluição, mas que é muito instável. Ciclopentano. Se meteres aí no Google, vês o que é que isso é. Se me disseres que vai acontecer, possivelmente não. É lógico que quem trabalha com isto não é virgem aqui na Simpó da Lhanda. Quem trabalha com isto tem os seus cuidados. De certeza que há de haver sistemas redundantes para que não aconteça nada. Existe sempre um outro problema, que é o transporte até à Simpó, não é? Porque isto vai ser transportado em caminhões, cisterna. É um alerta, digamos, a nível de poluição, é muito menos poluente, isso não há dúvida nenhuma. E é a história dos painéis que dá uma sensação que é um grande negócio, porque estão a fazer precisamente a exploração dos painéis precisamente no limite em que não necessitam de autorização. E metem-te aqui os painéis e vão meter os painéis mais no outro sítio. Houve também uma situação que eu não falo aqui, que o senhor também ficou assim um bocadinho pronto, sem saber o que dizer, que é a história das explosões na mina. Pronto, nas pedreiras. Estava lá uma senhora, que acho que era uma doutora, não sei o quê, que tem uma casa para lá, em que aquilo está embrulhado com a Simpó, porque ela tem mata de rachas e não sei quanto. Acho que sim, e vou-te ser sincero que ouvi a senhora estar a falar e reparei que eles ainda não tinham bem noção do que é que iam fazer. Segundo parece, eles vão deixar de fazer explosões e vão utilizar um sistema com uma máquina que vai fazer esse trabalho. Já estão a fazer. Já estão, pronto. Ele lá disse que iam investir não sei quantos 5 milhões ou que era uma coisa assim nessas máquinas. Eu não queria estar a falar aqui nisso, estou a falar agora, nem devia estar a falar porque eu não tinha conhecimento do que é que era. Portanto, não sabia a situação. A resposta que ele deu foi essa. A senhora em si diz que continuou com as rachas e que piorou. E notei que havia ali um atrito entre a senhora e eu, porque acho que puseram fotografias da casa dela e ela solicitou que retirassem porque a casa era dela, não era para estar... Foram eleitos 23 e 20. Hã? 23 e 20. Pronto. Vamos acabar por aqui. Só um conselho. Agradeço quem continuar com o acompanhamento ambiental do centro da Simpó da Lhanda, que tenham atenção o que é que eles realmente lá estão a indicar. É só isso que eu queria como alerta. O eleito António Moreira tinha uma questão para colocar, mas tem que ser ao microfone, senão não consegue ficar em ata. Ok. É simples. Portanto, com o esclarecimento, o Sr. Vandrel sabe se existia algum mapa de prós e contras de todo esse empreendimento. E isso é muito importante, porque é por aí que a gente tem que pegar o olho. É por os prós e pelos contras. Vamos saber o que é bom, o que é mau, e de certeza que aquilo está aldrabado, como é costume, ou não.
Mas é por aí que as coisas devem... Esse projeto está feito e está na apresentação que eles fizeram. Está, sim, senhor. Então, pronto. Está neste que o João Vandrel teve e esteve também na reunião anterior. Muito bem. Então, Portanto, mais uma razão para se pedir essas apresentações à Câmara. Há que estudar essa situação para perceber o que é que está em causa, não é? E a outra é se um transporte, pelos vistos, rodoviário de ciclopentano, se houver um acidente, portanto, na rotunda, ali ao pé da estação, qual é a situação? Quem é que atua? São os bombeiros? É a Simpor? Desculpa, quando houver um acidente, ninguém atua. O ciclopentano, havendo uma explosão de ciclopentano, não sobra ciclopentano nem nada à volta. Trabalha mais ou menos da mesma forma que trabalha a nitroglicerina. Eu estou de acordo com o que estão a dizer, mas há de haver alguma coisa, não num perímetro mais largo, que as pessoas vão ficar magoadas. E o que é que temos que fazer? Alguém sabe? É aí que eu queria chegar. Eu não estou a dizer que não é no local provavelmente fica lá um buraco ou uma coisa qualquer. Pronto, ou não fica lá a estação. Nessa altura, são os meios de socorro tradicionais, que não temos outros. Portanto, ativa-se a Comissão de Proteção, bombeiros, até chegar à Proteção Civil propriamente dito. Mas seja o que Deus quiser, não é verdade? Sim, o Sr. Presidente tem mais informação. Ok, obrigado. Ó Sr. Presidente, desculpa-me ter que dizer isto. A minha posição sobre isto é pública, tal como estes documentos são públicos. Esta obra está a ser feita com financiamento da Comunidade Europeia. A minha preocupação aqui é que nós estamos a fazer uma discussão assim um pouco no ar, estamos aqui a levantar fantasmas e que podemos estar a criar alarmismos. Eu também estou assustado com a obra, disse-o lá, e eu acho que a Assembleia de Freguesia pode pedir uma reunião à Simpor, eles fazem a explicação e nós não corremos o risco de estar a fazer aqui. Não estou a querer dizer que aquilo é uma boa medida, se é uma má medida. Do ponto de vista ambiental, parece que é muito melhor, por isso é que tem financiamentos europeus e etc. Mas eu também não fiquei muito contente com muitas coisas que já aqui foram levantadas. Mas, como eu estou na área, sou da área industrial, conheço o processo, conheço os procedimentos, eu acho que as coisas não são tão alarmantes como parece que estamos aqui a fazer. E então o que eu acho que se devia de fazer, porque eu até estava convencido, porque eu sou Presidente da Câmara, eu não queria dizer isto, mas eu sou obrigado a dizer e depois dizer que eu estou a dizer mal. Eu sou Presidente da Câmara, ando aqui há um ano atrás, talvez, a fazer a apologia que íamos ter um Conselho mais amigo do ambiente e mais isto, mais aquilo, com o dinheiro dos capitais que vinham para resolver o problema da Simpor e que é o trabalho que se ia ali fazer. Quer dizer, e a gente está aqui, parece que estamos, não quer ser mal interpretado, mas temos de ter algum cuidado com isto. Ou alguém está a ver mal o filme, ou pelo menos a Simpor, eu sei que está disponível para fazer os esclarecimentos que sejam possíveis e a Assembleia de Freguesia só tem que pedir e eles recebem de certeza. E vamos lá e eles explicam tudo. O intuito não é... O intuito agora, a preocupação dos painéis solares são verdadeiros e desse combustível, como é que chega. Eu também fiz as mesmas perguntas. E, aliás, o eleito Pedro Gaspar, da bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal, que está nessa comissão, até fez uma pergunta. Até se explodir, o que é que vai acontecer à Alhanda? E ele disse, não, se explodir é só no local, não acontece nada à vila. E isto a gente podemos estar aqui com uma conversa. Pronto, não é para alarmar, atenção, isto está aqui, não é para alarmar. Sr. Eleito Vandrel, já foi o seu tempo. Aquilo que está aqui não é para alarmar nada, é só para chamar a atenção. Sr. Eleito, já está? Pronto. Eleito Mário Costa, por favor, para terminar. Obrigado. Bem, em relação à modificação do combustível, o ciclopentano, que é muitíssimo inflamável e instável, e dada a localização da fábrica, talvez fosse oportuno perguntar à Comissão Municipal de Proteção Civil se valorizam ou não um plano exterior de segurança. Conheço no Conselho de Silvão 1, que é, e acho que está em revisão, que é ali nos adultos. Pronto, e perguntar, de facto, pedir um parecer à Comissão Municipal de Segurança. Obrigado. Se for rápido. Porque lembrem-se
pode ser semelhante, se esta proposta, ou melhor, esta ideia, não for expansível. Porque se aquilo não aumentar, ali fica o buraco, ela fica com o buraco. Depois lá volta logo se vê o que é que acontece. Pronto, muito obrigado. Cláudia, desculpe. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Não faz mal. Eu acho que nós temos que estar muito alertas e atentos com esta situação. É claro, não dar aqui a levantar agora os tais fantasmas, mas de qualquer forma temos de estar atentos a estes fantasmas e nós temos essa obrigação. Tinha exatamente isto aqui escrito: a Comissão de Proteção Civil e a Unidade Local de Proteção Civil já tem trabalho também aqui que pode agarrar com esta situação. Eu acho que nós temos que estar mesmo muito alertas, exigir da parte da Simpor estes estudos de impacto negativos. É claro que a Simpor é uma empresa e a empresa quer vender o seu produto e vai vender da melhor forma possível e meter as borboletas e tudo. Agora cabe-nos a nós também ver a outra parte, que é defender a nossa terra e as populações. Portanto, nós temos que exigir da Simpor estes estudos de impacto negativo. Aquilo que eu estava a ver aqui deste ciclopentano, ele é altamente, claro que a nível é considerado muito menos nocivo para a camada do ozono. De qualquer forma, tem aqui coisas que são preocupantes. É volátil, é altamente inflamável, o ponto de ebulição é aos 49 graus, portanto isto não é nada por aí além, não é? Temos que ver, e não é só, ou seja, ele rebenta na Simpor, então e no caminho. É tudo isso, são tudo situações que nós temos de estar alerta. Deixa-me acabar, depois também esta questão dos painéis, não é? Porque isto é tudo muito bonito, mas qual é o custo que isso tem a nível ambiental, com a destruição massiva de árvores, que nós já temos imensas, já temos aqui bastantes, e vão-nos cortar ainda aquelas poucas que nós temos. Temos de ter atenção, estar alerta, continuar a acompanhar de uma forma muito próxima esta situação e colocando as questões todas que nós temos que colocar, e assim só tem é que responder à população. Eleito Alexandre Café, para falar? Ora, é assim, eu lamento não poder participar na discussão e não posso participar na discussão. Eu não sabia, fui apanhado de surpresa com a introdução deste ponto. Este ponto não estava na agenda, não sabia qual era o teor do ponto e lamento não poder participar na discussão, é só isso. Okay. Isto mais do que uma discussão era apenas uma informação. Era só uma informação. Nós depois acabámos por entrar aqui numa discussão, mas isto efetivamente era só uma informação. Eu percebo a tua posição, mas estás lá na comissão. O eleito Café estava na comissão, pediu a substituição e entrou então o eleito Vandrel. E a ideia era, quando lá fosse, trazer sempre um relatório para informação da restante associação. É só uma sugestão de melhoria, porque isto que refere isto tem razão, não é? Ou seja, a primeira vez que nós ouvimos, e falo por mim, nem falo por outros camaradas da bancada, mas ouvi o Vendrell e aqui os alertas vermelhos param logo, não é? Uma pessoa fica logo sem conseguir pensar. Acho que era importante nós, de facto, termos acesso a este documento. Temos tido acesso a este documento. Mas vocês têm, porque a Dulce Arrojal está lá e tem os documentos, tal como o Pedro Gaspar está lá, tem os documentos, tal. Eu sei que está porque eu estou lá e vejo. Todos têm os documentos, todas as pessoas fazem parte da Comissão de Acompanhamento da Assembleia Municipal, que estão lá sempre, todos já viram a apresentação e todos têm a documentação. Ele é que caiu lá no paraquedas e não tem. Porque todos têm. E eu até pensava que o Alexandre tinha, por isso é que eu estava aqui a fazer sinal de luz. Eu tenho os documentos, disseram. Agora, não me impossibilita, e desculpa mais uma vez, estava a falar, não me impossibilita que nós, como Assembleia de Freguesia, possamos pedir uma reunião de esclarecimento e vamos lá todos. Eu tenho quase a certeza. Peço desculpa, quando eu solicitei os documentos, isso é porque estava no Estado da Câmara. Mas tu tens direito deles. Mas eu não só estou a dizer o que é que eu pedi. Pedi os documentos e disseram que está no site.
Eu também sou militar. Agora, mas os documentos do site também não nos dão o esclarecimento que tu estás a ouvir e poderes fazer as perguntas. Olha, e já, Então, não me importa fazer esse pedido, deixar sem ler. E já agora poder envolver a malta dos coletes. pronto. Então, este ponto da informação está terminado, correto? Então vamos passar ao ponto 8.01 da coligação Nova Geração, moção Agentes de Proteção Civil. O eleito Osvaldo Pires. Pronto. Um bocadinho para a frente. Sim, está bom. Eu vou café. Vai lá. Não sei se posso responder ao café. É sempre bom. Esta moção sobre agentes locais de proteção civil é efetivamente, e isto pronto, não é, mas também não é muito grande, mas é efetivamente para ficar garantido que o próximo executivo, seja ele quem for, tenha a obrigação de voltar a pegar no mesmo projeto que foi começado e terminado hoje aqui, com o foco com que nós o fizemos e que não possa cair. Portanto, isto é, a Proteção Civil tem como missão fundamental salvaguardar as populações, a minimização dos riscos e capacidade de resposta em situações de emergência, isto é um dever constitucional do Estado e a responsabilidade deve ser partilhada em todas as autarquias locais enquanto instituições mais próximas da comunidade. Depois, aqui à frente, acreditamos que este esforço conjunto, que foi este que agora fizemos aqui, permitirá não só preparar melhor agentes locais da Proteção Civil, como também elevar o patamar de segurança, prontidão e resiliência das nossas freguesias. Pelo exposto, a coligação Nova Geração, liderada pelo PC, propõe a aprovação desta moção, no sentido em que a Junta de Freguesia continua a apoiar o núcleo de agentes locais de proteção civil, garantindo a sua consolidação e valorização. Procure, dentro das limitações orçamentais, reforçar progressivamente o investimento em equipamento adequado. Promove, em articulação com as entidades competentes, formação especializada em comunicações de emergência, incluindo acesso a rádios, antenas e repetidores. Estabeleça contactos com outras instituições e programas de financiamento, de modo a captar apoios que permitam dar continuidade a este projeto estruturante para a segurança da população. Portanto, basicamente, é isto que nós propomos, é simplesmente garantir que não caia no esquecimento para, depois de outubro, venha aquilo que é. Muito obrigada. Alguém quer manifestar? Não? Podemos passar a votação, então? Para o ponto 8.01, coligação Nova Geração, moção de agentes de proteção civil. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao próximo ponto, ponto 8.02 do Bloco de Esquerda, moção Alhandra, Agenda Cultural. O eleito Alexandre Café. Ora, moção para a criação de uma agenda cultural em papel para a nossa União de Freguesias. A nossa União de Freguesias é um movimento associativo riquíssimo e diversificado. Esse movimento associativo e a própria Junta de Freguesia ou mesmo a Câmara Municipal realizam na nossa União de Freguesias vários eventos culturais, desportivos e recreativos para usufruto da população. Considerando que não poucas vezes estes eventos têm fraca adesão ou participação popular, muitas vezes por falta de divulgação e conhecimento da população, e que apesar de existir no sítio web ou Facebook da União de Freguesias alguma informação, esta não está acessível a uma grande parte dos nossos fregueses, seja por exclusão, seja por não terem o hábito de frequentar esses locais virtuais. O mesmo não acontece com lojas, cafés e outros locais onde uma agenda em papel, mensal ou bimestral, com informação vária de índole cultural, desportiva, recreativa e até institucional, poderia ser gratuitamente disponibilizada aos fregueses. Propomos que esta agenda possa ter publicidade de forma a financiar o seu custo. Assim, o Bloco de Esquerda, nesta União de Freguesias,
propõe a criação dessa agenda divulgadora de eventos culturais, desportivos, recreativos e institucionais, no nosso âmbito da União de Freguesias. Tenho só portanto, uma adenda em relação ao documento que vos distribuí a fazer, que é que esta agenda se faça em papel reciclado. E já agora só uma nota, o exemplo que a eleita Cláudia Martins há bocadinho deu sobre o desconhecimento e a confusão, de certa forma, do regulamento de trânsito dos habitantes de Casal do Álamo, isso poderia vir, por exemplo, nesta agenda, porque também poderia vir informação institucional da própria Junta de Freguesia. E pronto, é esta a moção que, caso seja aprovada, seja enviada a todo o movimento associativo e da nossa União de Freguesias e também à Câmara Municipal de Vila Franca. Chega. Obrigado. Muito obrigado. Eleito Mário Costa, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Bem, em relação a estas agendas culturais que o Bloco de Esquerda tem vindo a propor, em 27 de dezembro de 2023 propôs aqui trombagem na internet, depois mudou só a data, pôs em 20 de junho de 2024. Não foi verdade. 2024, é legítimo, pode apresentar quantas quiserem, é evidente, embora seja a mesma, e agora vem para uma em papel, que traz aqui duas curiosidades que são de considerar. A primeira é que esta agenda cultural até pode ser para a informação institucional, mas traz aqui outra coisa que é um salto qualitativo na maneira de ver a economia. Propõe aqui uma BVP que sejam os privados a pagar esta agenda, através da publicidade. E eu não estou a ver, numa coisa desta natureza, numa agenda desta natureza, vir até inclusivamente publicidade institucional. Não sei até a que se refere, mas de qualquer maneira, de facto, é uma visão nova da economia por parte do Sr. Eleito, que de facto é de considerar. Que seja de facto o privado a pegar esta agenda. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguém tem alguma coisa? Vamos pôr a votação. Pois, se não tiver já agora para só retorquir, é assim, não é propriamente que seja o privado a pagar, mas é um cofinanciamento. Aquele dinheiro que vier da publicidade, ali a gente não sabe se é muito, se é pouco, mas é uma ajuda para não sobrecarregar o orçamento da Junta. É só isso. Obrigado. Não deixa de ser uma parceria pública ou privada. Para este já serve. Para o hospital já não servia. Obrigado. Vamos colocar então a votação. Ponto 802, moção Alhandra Agenda Cultural. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Declaração de voto do PS, por favor. Só para dizer que foi aprovada por maioria, com os votos a favor da CDU e Bloco de Esquerda, a abstenção do PS contra da Coligação Nova Geração e do CDS. PS, por favor. Microfone. Pensamos que esta moção poderá ter algumas coisas boas relativamente à publicidade da nossa agenda cultural. Só que estamos num fim de mandato. Penso que isto terá a ver com o próximo executivo e que terá que fazer a sua avaliação e colocar, isto vai ter custos, e colocar no orçamento que vai apresentar, se quiser fazer. Penso que isto seria uma coisa a apresentar nas próximas
Assembleia e aí o Executivo que estiver cá vai decidir. Estarmos a deixar aqui uma coisa destas para o próximo Executivo, nem com o orçamento, ainda com este orçamento, acho que não é muito, digamos, correto. Pronto. No entanto, pensamos que tem algumas vantagens. Não é só isso. Muito obrigado. Ponto 803 do CDS, saudação aos combatentes e homenagem às vítimas dos incêndios. Por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Saudação aos combatentes e homenagem às vítimas dos incêndios. Perante a tragédia dos incêndios deste verão de 2025, que tem devastado o nosso país, manifestamos a nossa mais profunda solidariedade a todos quando sofrem as perdas familiares e também com perdas de casas, empresas, bens e haveres, animais, terras cultivo e memórias. Saudamos os bombeiros, especialmente os bombeiros voluntários da Leandra, que com coragem e bravura têm enfrentado o perigo, muitas vezes com o risco da própria vida. Saudamos as forças de segurança, profissionais de saúde, proteção civil dos municípios e voluntários populares envolvidos no combate aos incêndios, com coragem e sacrifício enfrentam as chamas para protegerem pessoas e bens. A todos expressamos o nosso mais sincero agradecimento e a nossa profunda gratidão. Às populações que, em união e resiliência, se apoiam nos momentos mais duros, o nosso respeito e admiração. Aos que partiram e a quem prestamos justa homenagem, o nosso reconhecimento e pesar. Que a memória dos que partiram nos inspire a não desistir e que nos incentive para a prevenção e para a ação em defesa da vida e das comunidades. Em honra das memórias das vítimas falecidas, pedimos 1 minuto de silêncio. E agora? Ok. Alguém tem alguma coisa? CDU, por favor. A CDU, naturalmente, que se associa a esta saudação e a esta homenagem. Também prestamos o nosso profundo reconhecimento aos bombeiros e aqui, em particular, aos bombeiros da nossa terra, mas também às forças de segurança, aos voluntários e às populações atingidas. Prestamos também aqui a nossa homenagem às vítimas desta tragédia que, infelizmente, não é uma tragédia que acontece acontece de uma forma muito regular, infelizmente. Todos os anos nós estamos aqui com estas saudações, infelizmente. Portanto, aquilo que nós temos aqui a dizer é que não nos basta o gesto simbólico, que é importante, mas não nos basta. O país volta a viver tragédias todos os anos, porque por um motivo. Porque continuam a faltar as medidas estruturais, o ordenamento da floresta, o reforço dos meios de prevenção, o apoio e a valorização real dos nossos bombeiros e uma política que ponha a vida das pessoas e a segurança das populações à frente daqueles que são os interesses económicos. E precisamos aqui também de o dizer que partidos como o CDS, que hoje apresentou esta moção, têm feito parte de governos que desmantelaram serviços públicos que protegiam a floresta, que retiraram recursos da prevenção e fragilizaram a política florestal. Portanto, têm responsabilidade direta na situação em que atravessamos, infelizmente, todos os anos. Para nós, homenagear as vítimas faz sentido e homenagear os bombeiros e todas as pessoas que estão envolvidas nestas situações, mas faz ainda mais sentido se, de facto, for acompanhada a exigência de mudar de política e de investir nesta prevenção e de reconstruir um sistema público que proteja efetivamente as populações e a floresta, que é para nós não andarmos todos os anos a homenagear vítimas. Nós não queremos homenagear vítimas, queremos é que não haja vítimas. E para isso tem que haver uma política que vá neste sentido. Muito obrigado. O PSD alia-se à sua moção. Por favor, eleito Mário Costa. É só para dizer que aquilo que a eleita Cláudia Martins acabou de dizer também pode ser vertido para o tempo da geringonça. É exatamente a mesma coisa que podemos verter aí. Obrigado. Muito obrigado. Portanto, saudação. Por favor, breve, por favor. Já faltam 15 minutos para a meia-noite. É a altura em muito que nos transformamos em rápido. obras. A CDU nunca esteve no governo. Eu gostava que me dissessem qual foi um ministro que a CDU esteve. Não esteve no governo e, aliás, saiu desta geringonça porque não estava de acordo com uma série de situações e dizer só e apenas isto. E nós temos vindo, já no tempo da geringonça, a colocar questões exatamente neste sentido. Mário Costa, por favor, para a resposta.
Quer primeiro café, por favor? Claro que nos associamos a isto, mas só para dizer que realmente o que precisamos é de uma outra política florestal. Eu já agora partilho aqui, é relativamente rápido, nos incêndios de 2017, ali na zona, no sopé da Serra da Estrela, cá mais em baixo, na zona de Arganil, Piódon, eu fiz a viagem com tudo queimado à volta, e há ali uma zona que é a zona da Mata da Maragaça, que é mata nacional e mata nacional autóctone. Eu fiz a viagem em dezembro, os incêndios tinham sido em outubro, e é assim, a mata tinha o manto queimado, portanto estava cinzento, negro, queimado, e as árvores estavam intactas, porque eram carvalhos, eram bétulas, eram freixos, era mata autóctone. Aquela mata é uma barreira contra os incêndios. Ardeu por baixo, mas não ardeu as árvores. Isto para mim foi evidente naquele momento, não tinha sido até aí, foi evidente por experiência. Agora, quando enchemos o país de eucaliptos, de pinheiros, o desastre vai continuar, e num cenário de alterações climáticas e ondas de calor extremas que vamos ter com cada vez mais frequência, a continuarmos esta política florestal de desastre, feita por vários governos, o desastre vai ser este. A prevenção não vai chegar, porque isto faz parte da prevenção. Reflorestarmos as nossas florestas com este tipo de árvores autóctones ajuda. Pronto, claro que a desertificação do interior também não ajuda, e deixar de trabalhar os campos. Ok. Claro, tudo isso. Eleito Mário, por favor. Obrigado. Para terminar. É só para lembrar que, de facto, a eleita Cláudia disse que o partido dela não esteve no governo, que se visse não esteve no governo, de facto, não se via lá ministros nem secretários de Estado, mas esteve na Assembleia da República, e aí é que influenciava o governo. Votou os orçamentos todos. Obrigado. Muito obrigado. Portanto, é uma solução não é votada, portanto... Ponto 804, uma última. PS, uma congratulação, por favor. Amigo Vandrel. A bancada do Partido Socialista vem desta forma mostrar o seu apreço por ter participado neste mandato autárquico, que consideramos ser exemplar no modo como foi exercido pelo Executivo e pela Assembleia de Freguesia desta União. A nível do Executivo, consideramos que foram dados passos importantes no modo como queremos que a nossa União evolua, com foco nas pessoas. Como exemplo, as novas instalações que agregam o espaço cidadão, dando um atendimento de melhor qualidade e valências que beneficiam a população. Na melhoria das condições de trabalho dos seus colaboradores, com as novas instalações, vestiários e refeitórios. Colaboradores, desculpa lá, está cá. Pronto, está bem, trabalhadores, corta-se e mete os trabalhadores. Com as novas instalações, vestiários e refeitório. No apoio a esta Assembleia e às comissões, permitindo que fosse desenvolvido um trabalho a favor da comunidade, como nunca antes foi aprofundado. Exemplo maior, o regulamento da Unidade Local de Proteção Civil, que lança as bases para o envolvimento dos habitantes da União de Freguesias para a primeira resposta a situações adversas com vertente de proximidade. Consideramos que o futuro se faz alicerçando nas memórias da comunidade. Assim, mantendo as delegações das antigas juntas da União de Freguesias, o Executivo manteve a relação de proximidade com a população. Na mesma vertente, saudamos a reposição do Pelourinho, um monumento aos 50 anos do 25 de Abril e um memorial aos antigos combatentes da União de Freguesias, que são referências da história da União de Freguesias. Na longínqua história da nossa União, a cultura esteve sempre presente. Exemplo maior, o Teatro Salvador Marques, que com muito desgosto nosso ainda não está recuperado. Tendo o Executivo lançado o Prémio Henrique Lamas, prémio que se tem vindo a afirmar no plano cultural, alicerçado na qualidade das obras a concurso, na valorização do espólio e acessibilidade da Casa de Museu Dr. Santana Martins,
como no apoio a exposições e apresentações literárias. Relativamente a esta Assembleia, foram implementadas as comissões de Assembleias em direto, que promove um maior envolvimento e conhecimento da população sobre a sua freguesia e o acompanhamento das comissões que desenvolveram um trabalho meritório para o desenvolvimento em diversas vertentes. Não foi tudo perfeito. Áreas como a limpeza e o estado de pavimento degradado em muitas vias continuam a ser maletas da nossa União. Não são responsabilidade direta do Executivo ou desta Assembleia, mas é algo que impacta de forma negativa no bem-estar das populações e que deve ser resolvido com urgência. Resumindo, foi com muito agrado que participamos nesta Assembleia que apresentou por parte de todas as bancadas assuntos e modos de ver diversos, mas que colocava em primeiro lugar o bem-estar das populações. O dinamismo e a vontade de fazer desta Assembleia, através das suas comissões, foi relevante para o trabalho apresentado, assim como o apoio dado pelo Executivo às solicitações apresentadas. Muito obrigado a todos. Até à próxima. Muito obrigado, eleito Vandrel. Alguém tem algo a dizer sobre este ponto? Não? É a vantagem que estamos nesta hora. 8.4 está feito também. Então, temos agora um minuto de silêncio que vamos unir exatamente os fogos e o acidente do Vila da Glória. Certo? Então. Muito obrigado. Vamos proceder então à leitura da ata e minuta. Vamos passar então à leitura da ata. Ata e minuta, sessão ordinária de 4/9/2025. Tendo o período reservado à intervenção do público, houve intervenções do seguinte público: Amilcar Lopes, João Laurentino e Rui Macieira. O período antes da ordem do dia, houve intervenções dos seguintes eleitos das bancadas: Alexandre Café, do Bloco de Esquerda, Mário Costa, CDS, Osvaldo Pires, Coligação Nova Geração, Cláudia Martins, da CDU, Mário Correia. Mário Correia. Não, do público. Pronto, do público Mário Correia também. Dos eleitos do período antes da ordem do dia, Alexandre Café, do Bloco de Esquerda, Mário Costa, CDS, Osvaldo Pires, Coligação Nova Geração, Cláudia Martins, da CDU, Marina Nunes, CDU e João Vendrell, do PS. Na ordem do dia, ponto 1, ata da sessão ordinária da Assembleia de Freguesia do dia 11 de junho de 2025 foi aprovado por unanimidade. Ponto 02, informação escrita do Sr. Presidente. Conhecimento. Teve intervenções
da eleita Cláudia Martins, da CDU, Carlos Prazeres, da CDU, Mário Costa, CDS e o Presidente Mário Cantiga. Foi tomado conhecimento na votação. Ponto 03, segunda alteração modificativa. Era aí da informação. Aqui faltou Maria. Já vemos. Ai, Marina, ainda pensas que eu tenho alguma coisa contra ti? Estou-me a esquecer de ti hoje. Pronto, peço desculpa, Marina. Ponto 03, segunda alteração modificativa ao orçamento de 2025. Teve intervenções do Presidente Mário Cantiga, Nuno Silva, vogal Tesoureiro, Marina Nunes, CDU e Mário Costa, CDS. Tendo sido aprovada por unanimidade. Ponto 04, regulamento da Unidade Local de Proteção Civil da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandris. Teve intervenções do coordenador Mário Costa, declaração de voto da CDU, Cláudia Martins, Mário Cantiga, presidente, e Joel Balsinha, do Executivo. Tendo sido aprovado por unanimidade também. Ponto 05, final da formação e entrega dos coletes aos agentes locais da Proteção Civil. Foi entregue. Ponto 06, regulamento de trânsito da urbanização de Ade Freire. Teve intervenções o coordenador da Comissão, Mário Costa, e Cláudia Martins, da CDU. Tendo sido aprovado por unanimidade. Ponto 07, regulamento de trânsito da urbanização da Quinta da Marquesa. Teve a intervenção da Comissão, o Sr. Coordenador Mário Costa. Tendo sido aprovado por unanimidade. Ponto 801, coligação Nova Geração, moção Agentes de Proteção Civil. Teve intervenção do eleito Osvaldo Pires, da coligação Nova Geração. Tendo sido aprovada também por unanimidade. Passa para a outra. Ponto 802, do Bloco de Esquerda, moção Alhandra Agenda Cultural. Teve intervenções do eleito Alexandre Café, do Bloco de Esquerda, e o eleito Mário Costa, do CDS, tendo sido aprovado por maioria, com 4 votos do CDU e 1 do Bloco de Esquerda, 6 abstenções do PS e 2 contra, 1 da coligação Nova Geração e 1 do CDS. Ponto 803, CDS, saudação aos combatentes e homenagem às vítimas dos incêndios. Intervenção do Sr. Mário Costa, do CDS, Cláudia Martins, da CDU e Alexandre Café, do Bloco de Esquerda. Ponto 804, PS congratulação. Intervenção do eleito João Vendrell, do PS. Ponto 9, proposta de carta aberta. Teve intervenções de Alexandre Café, do Bloco de Esquerda, Cláudia Martins, da CDU, Mário Costa, do CDS e o Presidente Mário Cantiga, tendo sido aprovado por unanimidade. Ponto 10. Comissão de Acompanhamento Ambiental da Simpor. O representante da Assembleia da União de Freguesias, João Vendrell. Cláudia Martins, da CDU, António Moreira, do PS, Mário Cantiga, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Tesoureiro. Estamos a ler se não se importam, só mais um minuto. Bem, é rápido. O Sr. Presidente Mário Cantiga e Alexandre Café, do Bloco de Esquerda. A mesa da Assembleia foi composta pelo Sr. Presidente Osvaldo Pires, primeira secretária Sónia de Oliveira e segunda secretária Maria João Ramalheira. No Executivo, composto pelo Presidente Mário Cantiga, vogal Joel Balsinha, o vogal Nuno Silva e António Alfredo. Já saiu do sítio. Bancadas, Partido Socialista, o eleito João Vendrell, o eleito José Rodrigues, o eleito António Moreira e a eleita Virgínia Moreira. Na Coligação Democrática Unitária temos os eleitos Cláudia Martins, Carlos Prazeres, David Pereira e eleita Marina Nunes. No PS Coligação Nova Geração temos o eleito Osvaldo Pires. Do CDS Partido Popular temos o eleito Mário Costa. Do Bloco de Esquerda temos o eleito Alexandre Café. Substituições do PS, António Moreira substituiu Vandal Vega. Na CDU, Marina Nunes substituiu Rodolfo Correia. Da CDU também, Carlos Prazeres substituiu Manuel Valentim.
e David Pereira, da CDU, também substituiu Sara Fernandes. Esta Assembleia teve início às 20h05 e termina... 24. Só aqui duas coisas muito rápidas. Estando no final do mandato, não se esqueçam que sempre que houve substituições, tem que nos mandar, não é o e-mail, é aquele formulário próprio legal, para que os serviços possam ter isso perfeitamente regulamentado. Tirando isso, só me cabe dizer muito obrigado por tudo que me ensinaram. Foram 4 anos muito ricos, aprendi com todos vocês e foi um gosto ter presidido esta Assembleia. E vamos nos vendo por aí. Muito obrigado, até à próxima. É preciso votar a ata, mas a ata está... Quem vota a favor está por unanimidade. Depois das correções todas, está tudo bem.